Pouco mais de 3 décadas separam a publicação de 2 obras que podem, no mínimo, revolucionar a forma como você vive a sua vida, encara os seus desafios e supera as suas limitações todos os dias. Le Caïbalion, de 1908, e Nosso Lar, de 1944. 2 chamas que brilham na escuridão da consciência humana, ainda perdida no século XX, em meio a tantas guerras, conflitos, em meio à eclosão de inúmeras novidades tecnológicas e industriais que revolucionariam e mudariam drasticamente o estilo de vida no planeta Terra. Mas mais do que isso, ao que tudo indica, aquilo era apenas o início de uma saga muito maior, de um desafio muito maior que a humanidade viveria neste início do século XXI. Em comum, essas 2 obras têm autores que preferiram ficar no anonimato. André Luiz, o pseudônimo de um espírito apresentado à comunidade espiritualista do Brasil por Emmanuel, guia de Chico Xavier, e Os Três Iniciados, nome bastante curioso que foi utilizado como pseudônimo por William Walker Atkinson. Apesar da distância entre os continentes onde essas obras foram publicadas e também da distância entre as décadas que separaram as 2 publicações, essas 2 obras trazem um conteúdo que se complementa. Eu diria que Nosso Lar vem para democratizar, para tornar público, acessível a toda a massa de interessados a realidade da dimensão espiritual, das cidades astrais e da atividade entre os espíritos que deixam a vida no corpo físico. Por outro lado, William Walker se dedica em O Caïbalion a trazer informações sobre o funcionamento do universo mental, princípios que, segundo a tradição, foram carregados de geração em geração até os nossos dias, desde os tempos imemoriáveis do Antigo Egito, onde Hermes Trismegistus, ou Thoth, ensinava aos seus discípulos em escolas iniciáticas bastante peculiares. É uma característica, é um DNA do Círculo Escola Filosófica, e você já sabe disso, a conexão de diversos pontos de vista. Nós fazemos eco com Leonardo Boff quando ele afirma que cada ponto de vista é a vista de um ponto. Eu gosto de pensar, na verdade, como uma sala que tem muitas portas, portas aparentemente fechadas num primeiro momento. Em cada fechadura de cada porta, nós conseguimos um lance de um dos ângulos dessa sala. Se nós ficarmos fixos em apenas uma fechadura de uma porta, nós nunca alcançaremos a plenitude daquela sala. É preciso que a gente vá se deslocando pelas portas, espiando um pouquinho em cada buraco, para então começar a conciliar com a razão a imagem total, a verdade total, a realidade de todos os ângulos daquele cômodo. Quando nós nos apegamos a um único buraco de fechadura, a nossa tendência é o extremismo, o dogmatismo, a presunção e, não raras vezes, conta a história da humanidade, as guerras em nome de Deus, em nome de uma perspectiva, em nome de uma visão de mundo, de um manifesto. Participar da ciranda do conhecimento envolve justamente uma postura intelectiva, estudiosa, uma postura aberta, para que você permeie e encontre as conexões, encontre os padrões coincidentes em diferentes contextos. Se nós não formos capazes de encontrar esses padrões da verdade em diferentes contextos, nós sempre estaremos ao nível e na dimensão do debate, do embate, da guerra. Quando nós compreendemos que uma só essência permeia todas as manifestações, nós saímos da dimensão do embate
e partimos para a dimensão da contemplação. Esse é o meu convite para este curso, esta é a minha proposta para este curso, Nosso Lar segundo o Hermetismo. Quando eu li essas duas obras, eu confesso para você que eu fiquei absolutamente de queixo caído. Eu já admirava Chico Xavier por todas as razões que a gente nem precisa listar. Quando descobri o William Walker e me aproximei do seu espírito, do seu pensamento, descobri nele as chaves necessárias para entender profundamente a obra de André Luiz. As mensagens, os ensinamentos de Nosso Lar remontam a muito antes daquilo que se conhece como decodificação do espiritismo ou da doutrina espírita. As informações que Nosso Lar traz se conectam diretamente com o pensamento dos antigos egípcios, da civilização que emergiu após a queda da Grande Atlântida. Civilização essa pautada pela espiritualidade, pautada por um conhecimento avançado do funcionamento do universo e de todas as suas dimensões. Esta civilização nos deixa um legado iniciático, um legado capaz de transportar a nossa consciência para o próximo patamar, para o próximo degrau. Quando eu penso nesses iniciados e quando eu penso que esse conhecimento desviou-se por tantos séculos das perseguições, das reprimendas, das inquisições para chegar até nós, eu percebo que esse tesouro, essas duas chamas não podem ser ignoradas. Eu vi todas as leis herméticas, todos os princípios fundamentais do universo, condensados por Hermes Trismegistus, manifestados em Nosso Lar, em situações bastante específicas. O objetivo desse curso é simplesmente somar duas chamas, duas vozes, dois pensadores que, num primeiro momento, poderiam parecer fruto ou pertencentes a correntes diferentes, mas que pertencem a um só eixo, que é o eixo da verdade, o eixo da transcendência, da contemplação, da aspiração por um estado de consciência melhor, um estado de felicidade maior. Na introdução da sua obra Caibalion, William Walker cita um poema muito interessante, fazendo referência justamente a essa transmissão, a essa tradição oral que foi desviando de todos os percalços da história para chegar até os nossos dias. E ele traduz o conhecimento em forma de chama. Ele diz assim, não deixeis apagar a chama, mantida de século em século nesta escura caverna, em seus templos sagrados, sustentada por puros ministros do amor, não deixeis que esta divina chama se extingua. Isso mostra, ou essa poesia faz referência a homens e mulheres que tiveram olhos para ver. Essa poesia faz referência a homens e mulheres como eu e você, que tiveram olhos para ver a plenitude, a dimensão, a complexidade e ao mesmo tempo a simplicidade destas leis universais, destas leis que regem o funcionamento do universo em todas as suas dimensões. Leis contra as quais todos estamos submetidos. Não é como uma lei jurídica, não é? Tem lei que pega, tem lei que não pega, essa lei ou essa aqui eu vou desviar. Não tem desvio. Você não desvia da força da gravidade, não é? É lei. Se eu soltar esse copo, ele cai. É lei da gravidade. É a operação, é o modus operandi, é o modo de funcionamento do universo. Hermes Trismegistus, na sua obra, ou no condensamento do Caibalion, vai ser um mestre que nos leva a contemplar o funcionamento do universo. Para que diabos contemplar o funcionamento do universo? Para que nós não sejamos escravos ou soframos com o peso dessa lei sobre nós, mas com a devida sabedoria, com o devido olhar, nós saibamos entender o funcionamento da lei e simplesmente fluir com a lei. É a grande diferença entre um tronco de árvore que boia no rio e uma canoa com um remador. O tronco de árvore está totalmente submetido e entregue ao fluxo do rio.
Ele pode parar, ele pode fluir, ele pode enroscar, mas ele não tem vontade própria. Ele é arrastado, ele bate de um canto para o outro, ele enrosca, ele sofre as intempéries desse fluxo que ele não compreende, sobre o qual ele não atua ativamente. Um barco com um remador, feito da mesma substância, madeira, é completamente diferente em grau de consciência. O remador consciente, ele entende o fluxo do rio e se aproveita disso. Ele faz uso desse fluxo para chegar onde ele deseja. Ele faz uso desse fluxo para alcançar um objetivo. E quando não for possível lutar contra esse fluxo, driblar este fluxo, ele vai aproveitar a energia desse fluxo para fazer aquilo que ele quer fazer. Esta é a diferença entre essas duas pessoas. Essa é a diferença entre aquele que tem olhos para ver a chama que pode nos libertar da caverna, como William fala. Que caverna é essa? A caverna de Platão, a caverna da ilusão, ou em termos modernos, a Matrix de Neo, o sistema, não é? A boa e velha opinião formada sobre tudo. Com o conhecimento dessas leis, nós podemos operar a nossa saída da caverna. Nós podemos sair da Matrix, sair da ilusão e entender de fato como a vida funciona e como nós podemos atuar na vida de uma maneira mais consciente. Curioso que também André Luiz, no final do seu primeiro capítulo, logo no início do livro, também faz menção a essa chama quando diz assim: ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei as vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Ele fala da mesma chama. Curioso, 2 autores, 2 pseudônimos, 2 chamas que aparentemente podem ser combinadas. Quando eu pensava no projeto desse estudo para o Círculo, para a nossa comunidade, aqui para o YouTube, também para o Clube do Aluno, eu meditava muito sobre isso e trabalhando com o tarô, cuja simbologia me tem atraído muito nesses dias, eu tive uma das impressões como um 2 de paus, como 2 chamas que podem ser unidas, como essas velas aqui, ó. É como se, ao pegar a letra de André Luiz e as letras de William Walker na tradição hermética e combiná-las, nós simplesmente uníssemos as suas chamas. E eu quero que você perceba que, apesar de ambas as chamas terem luz, quando eu as combino, eu tenho uma chama maior. Tenho uma chama maior. É interessante porque a chama, ela pode ser partilhada e ela nunca perde a sua natureza. Não é como a água, por exemplo. Se você tiver um copo de água e dividir com uma pessoa, você vai ter meio copo de água. Mas a chama, se você tiver uma chama e incendiar a outra pessoa, ambas terão uma chama, haverá mais claridade. Isso significa que o conhecimento nunca é demais. O conhecimento nunca é demais, o conhecimento nunca diminui. Quanto mais nós somos capazes de repartir o conhecimento, de conciliar as diferentes escolas de pensamento, de conciliar os diferentes filósofos, os diferentes pontos de vista, mais iluminada se tornará a nossa consciência. Eu acredito que nós temos muito a ganhar com esse estudo e esse é o meu convite para você. Qual é a ideia neste ano de estudos com o curso Nosso Lar segundo o Hermetismo? Nós vamos estudar todas as semanas, às quartas-feiras, a nova aula entra online, simultaneamente no YouTube e no Clube do Aluno do Círculo.
A vantagem para você que já faz parte do Clube do Aluno do Círculo é que no Clube do Aluno do Círculo você não é interrompido por essa publicidade pentelha que incomoda tanto as pessoas no YouTube. Além disso, no Clube do Aluno do Círculo você vai ter acesso a todo o material que eu estou apresentando na aula, os slides, aos materiais de estudos, as citações que eu estou utilizando e também a exercícios de meditação, exercícios espirituais em áudio exclusivos que estarão na plataforma para download. Então você pode entrar para o Clube do Aluno, fazer as suas aulas sem publicidade, fazer o download desses estudos e desses exercícios complementares, colocar no seu celular e ir sintonizando, formando comigo a egrégora desse programa de estudos. Serão ao todo 37 aulas semanais, todas as quartas-feiras. O que quer dizer que o nosso programa de estudos vai até o dia 11 de dezembro. Um programa de estudos aberto no YouTube, como você já está acostumado. Se você estudou Mediunidade com Autonomia, Escola de Mistérios e Yeshua comigo, você já está acostumado aí com esse modelo, com esse programa semanal de estudos. Claro que se você acompanha todas as semanas, a riqueza até o final será muito maior. Quase sempre, o que a gente observa é que a primeira aula tem 100 mil visualizações, a última aula tem 10 mil visualizações, né? Entra aí um lance chamado perseverança, quando a gente estabelece que algo, entre aspas, é gratuito, o único preço é a perseverança, a gente descobre o quanto a perseverança é um preço alto a se pagar. Mas para aqueles que chegam até o final, realmente saem com a vida enriquecida, com a perspectiva enriquecida, com a espiritualidade cada vez mais integradas dentro de si. As aulas terão sempre aproximadamente 1 hora e nós vamos utilizar o esteio, não é? O leito do nosso rio vai fluir pela obra Nosso Lar. Então são 50 capítulos que eu dividi nessas 37 aulas e a partir de Nosso Lar nós abrimos as conexões com o hermetismo e também com outras escolas ocultistas, não é? Do ocultismo. Ocultismo se refere a conhecimentos ocultos, de uma realidade que não é perceptível aos olhos carnais, aos olhos físicos. É uma realidade que se oculta por trás das aparências, por trás daquilo que passa, por trás daquilo que é efêmero. Se você escolher assistir esta aula pelo YouTube, é sempre muito importante que você deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe a aula com quem você quiser. Se possível, se inscreva no nosso canal, peça para ser notificado, ative o sininho. Tudo isso faz muita diferença para o nosso canal e para você também. Se você escolhe acompanhar essa aula dentro do Clube do Aluno do Círculo, além de estar livre da publicidade pentelha, também é muito bom receber os seus comentários, receber o seu feedback. Então, seja em que plataforma você estiver acompanhando, seja qual for a plataforma, deixe o seu comentário e interaja com a gente. É super interessante também que você tenha essas 2 obras em mãos para fazer o estudo, porque você pode ir lendo devagarzinho comigo ao longo do curso. Eu vou sempre dizer para você sobre quais capítulos nós vamos falar na próxima aula e você consegue ir se organizando para ler devagarzinho, não é? Vai lendo aos pouquinhos e vai se inteirando dessas 2 realidades, dessas 2 escolas de pensamento. Eu, particularmente, vou utilizar o meu Kindle, então você tem as 2 obras disponíveis no Kindle. Se você tem assinatura Kindle Unlimited, por exemplo, você pode baixar Nosso Lar gratuitamente aqui. Eu, particularmente, gosto de ter em mãos ou gosto de ter o livro, tá bem? Então você vai sempre me ver aqui com o meu Kindle, porque aqui estão os trechos e as citações que eu quero utilizar nas nossas reflexões ao longo desse curso. Particularmente, gosto muito da publicação que a FEB fez, tá um livro bonito, bacana de se ter em casa, e eu sou aquela pessoa também do grifo, né? Seja no Kindle, seja no livro, eu sou uma pessoa que precisa de marca-textos e citações aí, para deixar depois esse conhecimento disponível para mim quando eu entendo ser necessário utilizá-lo. Então, sem mais delongas, vamos à nossa primeira aula.
Se tem uma coisa que é interessante num livro de Chico Xavier, é porque um espírito apresenta o outro, né? É uma bagunça de espírito, todo mundo falando, né? Então, no livro Nosso Lar, Emmanuel, que já publicara várias obras pelas mãos de Chico Xavier, apresenta André Luiz. E já dá a dica de que André Luiz escolheu um pseudônimo, ou seja, este não é o nome real, entre aspas, da última encarnação desse espírito na Terra. Ele escolhe este nome para proteger os seus, para proteger pessoas e familiares do seu relacionamento que ainda não estavam preparados para saber que o parente estava lá morto e falando para um homem lá no interior de Minas Gerais. Para você que viu o filme, ou para você que já leu o livro, ou para você que está caindo de gaiato nesse canal e está pegando esse curso e ficou meio interessado, André Luiz era o nome de um médico que atuou aqui na nossa realidade, teve uma vida como nós temos e morreu. E quando morre, se dá ou descobre a realidade do mundo espiritual. E André, em todas as suas experiências, sente a necessidade de começar a registrar tudo aquilo para transmitir de alguma forma através da psicografia de Chico Xavier, que foi uma criatura realmente diferenciada no nosso meio. Então André Luiz começa a primeira de uma série de obras que ele vai publicar pelas mãos de Chico Xavier. Essa primeira obra é Nosso Lar. E eu diria para você, por escolas que eu já frequentei, por sociedades que eu já frequentei, por estudos que eu já fiz, que Nosso Lar é um resumo absolutamente fantástico de toda a doutrina esotérica, espiritualista, espírita, ocultista e hermetista de séculos e séculos. Tudo isso numa espécie de novela fictícia, mas ainda assim, extremamente ou totalmente baseada em fatos reais. André Luiz vai contar a sua jornada, desde o momento em que ele se percebe, ele toma consciência da sua vida no plano espiritual, até o momento em que ele consegue se engajar como um cidadão na cidade astral que o acolhe e começa a trabalhar nesta cidade pelos projetos que a espiritualidade, a partir dali, produz na nossa dimensão física. Essa é uma história totalmente baseada na transformação da sua consciência, totalmente pautada na transformação da nossa consciência. E nós vamos ver que à medida que o seu relato avança, nós começamos a descobrir as pérolas da filosofia hermética. Na aula de hoje, nós vamos meditar sobre a introdução do livro, a primeira mensagem, a forma como André Luiz escolhe para se apresentar, para apresentar a obra e para apresentar tudo aquilo que nós vamos descobrir ao longo do livro e, claro, juntos aqui ao longo do nosso curso. Eu sempre vou adiantar para você o que nós vamos estudar ou o capítulo que nós vamos ler para a próxima aula e você vai ter tempo ao longo da semana de pegar o capítulo. O capítulo são 2, 3 páginas. É muito simples, muito fácil de ler. Talvez seja mais difícil de compreender, porque nós estamos falando de uma linguagem que estava em voga em 1944, nós estamos em 2024. Ou seja, nós estamos 80 anos depois, né? 80 anos depois. Então, claro que muita coisa ali tem um português que não é o português que nós utilizamos hoje em dia, mas para isso eu vou separando pequenos grifos, pequenos textos ao início da aula. A gente faz uma recapitulação de tudo o que aconteceu naquele capítulo e aí eu passo para esses trechos principais para que a gente medite, desconstrua alguns verbos, alguns termos que talvez estejam inacessíveis e aí a gente traga a conexão desse conhecimento com o conhecimento das escolas herméticas, da tradição hermética e outras tradições ocultistas para a prática da nossa vida, para a prática do nosso dia a dia. Então hoje, para degustar e começar o nosso estudo, eu vou pegar a mensagem inicial de André Luiz,
onde ele apresenta tudo o que vai acontecer com algumas reflexões muito boas. Logo de início, André Luiz diz assim: a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem o seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. André Luiz já estabelece de cara a realidade da vida eterna da alma ou do espírito, da essência de cada um de nós. E é importante aqui você prestar muita atenção e talvez ficar antenado, porque a expressão alma em diferentes contextos vai significar diferentes expressões ou diferentes dimensões do nosso ser. Às vezes, alma tem a ver com a nossa vida emocional, com as nossas percepções emocionais, com os nossos sentimentos, não é? A minha alma está amargurada. Muitas vezes, Davi cantou nos salmos bíblicos, minha alma, ou seja, meus sentir, os meus sentimentos estão amargurados. Minha alma glorifica ao Senhor e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, cantou Maria quando percebeu que estava grávida do menino Jesus. Essa alma é mais profunda, é o espírito. As almas desencarnadas dizem respeito ao espírito e não à psique, não às emoções. Então, esse termo, ele varia, mas aqui nesse caso, nessa expressão, André Luiz está dizendo clara e diretamente, direto e reto, sem conversa, o nosso espírito, a nossa essência, aquilo que anima o nosso corpo, sobrevive à morte do corpo físico. Por isso ele vai dizer, a vida não cessa, porque é essa essência, é esse espírito que anima a vida, que se manifesta na vida, que se manifesta através desse corpo. É esse espírito que se veste de carne para viver uma vida. Então a vida de fato, a vida essencial que vem do espírito, que é a nossa essência, não cessa. A vida flui como um rio que passa por diferentes paisagens, recebe afluentes, vai engordando, vai emagrecendo até chegar no oceano. Então é o mesmo rio, são as mesmas águas que fluem por territórios diferentes. É como se a gente pensasse assim, a nossa vida vai fluindo por vidas diferentes, por expressões diferentes, por encarnações diferentes. Aqui a gente tem um paralelo, do mesmo jeito que o rio passa por diferentes territórios. Pega o rio Tietê cruza São Paulo, mas depois ele vai para Salto, depois ele vai embora, vai para Itu, vai, né? Ele não é só São Paulo, o rio Tietê não é só São Paulo, o rio Tietê é um fluxo que começa antes de São Paulo e termina muito depois de São Paulo. Assim também, aquilo que você é, começou muito antes dessa carne, dessa expressão, deste papel, e vai continuar muito depois desta expressão corporal. Eu sou Juliano? Talvez não. Já diz a minha amiga Margarete Áquila, eu estou Juliano. O que eu sou veio muito antes do Juliano. O que eu sou continuará sendo muito depois do Juliano. O Juliano é uma expressão, é um estado, é um território pelo qual o rio da minha essência, o rio da minha vida está passando. E esse rio, esse território tem um começo e um fim, mas o rio segue. O rio segue através dos territórios, como a vida segue através das nossas vidas, através dos nossos papéis. O outro dia eu fiz um flagrante que foi muito bom.
Nós estávamos com um casal de amigos em casa e o filho deles, o Ian, e o Lorenzo são parceiros da vida. O Ian fala que o Lorenzo é o melhor amigo da vida. Eles se divertem, são cúmplices, praticamente não tem atrito entre eles. Eles brincam e se divertem. Nós estávamos no portão nos despedindo, e aquelas despedidas que são parceladas, né? A gente se despede umas 8 vezes, aí lembra o assunto e começa tudo de novo, aí se despede uma 9ª vez, aí lembra outro assunto, e assim foi. E as crianças, eu moro numa rua sem saída hoje, as crianças saíram ali para a rua e corre isso e aquilo. E o Lorenzo chamando, ou convidando ali, incentivando o Ian para ir com ele desbravar ali a porteira, um terreno que tinha ali perto, ali bem na frente da minha casa. E o Ian fala assim, não, Lorenzo, não, pode ser que tenha fantasma ali. E eu tenho medo de fantasma, isso é perigoso, ele falou. E o Lorenzo falou, não, mas você não tem que ter medo de fantasma. Ó, dá uma olhada aqui em mim. E começou a fazer assim. Fazendo assim. Você tá vendo, ó? Sabe por que eu tô mexendo meu corpo? Eu tô mexendo meu corpo porque aqui dentro de mim tem um fantasma. Se não tivesse um fantasma aqui dentro de mim, eu não ia mexer meu corpo ia cair. Porque eu e você somos um fantasma também. A diferença é que nós estamos vestidos de corpo. Ele falava, ó, tá vendo? Nós estamos vestidos de corpo. Aí arremata-se a história da seguinte maneira, ele vira para o Ian e fala assim, porque na verdade você tem que entender que um fantasma é só um espírito. E espírito é sucesso. Até a parte do fantasma é um espírito, eu lembro que fui eu que ensinei. Agora, esse arremate, espírito, ó, é sucesso. Aí já é de autoria dele, né? Mas foi muito interessante, porque eles concatenaram as ideias do jeito deles, mas já havia uma clareza. Eu sou um espírito, eu estou vestido de corpo. E o Lorenzo fazia assim, dançava para ele. O Lorenzo faz umas dancinhas assim, fantástico, né? E já estava ali, estava expresso. O Lorenzo resumiu esse parágrafo do André Luiz. Cara, nós somos espíritos vivendo experiências temporais no planeta Terra. E é curioso porque você já tem seriados muito interessantes sobre isso, sobre experiências de quase morte, por exemplo. Na Netflix tem um seriado muito interessante que você pode procurar, chamado Vida Após a Morte. Vida Após a Morte. Esse seriado começa com EQMs, que são experiências de quase morte, ou seja, aquelas experiências onde o sujeito sofre um trauma tão grande que é decretada a morte do seu corpo físico, ele está inconsciente, ele não está consciente, a consciência dele está colapsada, o corpo está colapsado, mas ele conserva a consciência. Ele conserva a noção, espaço, tempo, ele acessa dimensões, ele fala com outras pessoas. É curioso, bem curioso. Depois isso vai para experiências paranormais, mediunidade, enfim. A abordagem desse documentário é muito interessante porque é uma abordagem científica, onde a gente junta ciência e espiritualidade. Então, se você ainda é um pouco resistente com essa ideia do espírito, não é? Não sei, Juliana, na igreja eu aprendi que eu só tinha uma vida, que eu nascia, crescia, me reproduzia, envelhecia, morria, e aí eu ia encontrar Deus, e Deus ia estar lá com um livro de tudo que eu fiz, para dizer se eu ia para o céu, para o inferno ou para o purgatório. Ou então para dizer se eu ia ressuscitar no fim dos tempos ou não. Ou então depois quando eu morresse eu ia ficar lá dormindo até Jesus vir e me ressuscitar. Se você ainda é resistente com essa ideia, eu recomendo fortemente que você assista esse documentário. Pega aí um tempinho essa semana. Vida Após a Morte. Você vai começar com um relato de uma médica que fazia canoagem e que de repente por conta de uma intempérie fica presa, cai numa cachoeira, é arrastada por uma correnteza e fica presa no fundo, nas pedras, no fundo desse rio, por mais de 10 minutos. 10 minutos. Você não sobrevive, entre aspas, com tanto tempo sem oxigênio. Ela perde completamente a consciência. É decretada a morte dela. Ela quebrou vários ossos do corpo nessa experiência. Mas ela não perdeu a sua consciência.
a sua consciência, o seu espírito, a sua essência acessou outras dimensões, interagiu com esses seres, experimentou essa dimensão. Foi dada a ela a escolha, você pode ficar, mas você pode voltar. E nós entendemos que você tem que voltar, você ainda não precisa estar aqui, você precisa voltar. E ela volta. E uma prova fatal dessa experiência é que nessa interação com essa dimensão espiritual, essa médica é informada de que ela vai passar por uma grande dor no futuro, que vai ser o falecimento do seu filho. Quando ela retorna da experiência, que foi uma experiência extremamente amorosa, acolhedora, transformadora, ela guarda essa semente, essa preocupação, não compartilha com ninguém, porque obviamente não queria, ela era uma médica, ponto, né? Não tinha ainda tanto argumento, tanta coisa para explicar o que havia acontecido com ela. Mas quando a data aproximada vai chegando, acontece de fato o falecimento do filho dela. Foi antecipado em coisa de 15, 20 anos, aquele momento que aconteceria no futuro. E apesar da dor profunda que obviamente uma mãe sente, que é inenarrável, indescritível, sobre a perda do seu próprio filho, ao mesmo tempo ela tem uma validação clara, profunda e marcante de que a sua experiência, onde o seu espírito, enquanto o corpo jazia morto, experimenta a dimensão espiritual e retorna para esse corpo, foi absolutamente validada. Vale muito a pena você ver, tem outros casos fantásticos onde ciência e espiritualidade são confrontados para mostrar que esse paradigma materialista, esse paradigma material que nós vivemos no nosso mundo, não, é só isso aqui, depois não tem nada, vamos aproveitar hoje, dane-se o amanhã, este paradigma está prestes a ruir, principalmente por conta da quantidade de relatos, da quantidade de fenômenos, da quantidade de experiências que estão sendo relatadas e documentadas pelos pesquisadores e que hoje, graças à internet, também estão disponíveis para cada um de nós. Cito, por exemplo, a obra de Ian Stevenson, um pesquisador norte-americano que reviu mais de 3.000 relatos de crianças com até 9 anos de idade que se lembravam em detalhes da personalidade que eles viveram em sua vida anterior. Se lembravam de detalhes factuais, detalhes aos quais as crianças, então, que estavam fazendo a narrativa, não teriam como acessar. Vale muito a pena você estudar também Ian Stevenson, ok? Mais à frente, André Luiz complementa: a existência é um ato, o corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes ainda necessitamos? Ai por toda parte dos cultos em doutrina, mas analfabetos em espírito. A perspectiva da vida como um rio que flui por diferentes territórios, ou a perspectiva do espírito que flui por diferentes personalidades, em diferentes papéis, em diferentes épocas, em diferentes ocupações, traz para nós uma perspectiva muito maior da nossa existência. Sobretudo porque ela começa a esclarecer um conceito tão difícil de entender, que é o conceito de justiça. Aquilo que é justo e aquilo que é injusto. O que é justo, né? Nós dizemos, Deus é justo, Deus é a justiça, só Deus é justo. Mas como é que você pode explicar que Deus é justo, sendo que o seu filho nasceu com 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, uma boca, uma formação de corpo orgânico tradicional, e o filho da sua melhor amiga
nasceu sem os braços e sem as pernas. Onde há justiça nisso? Onde há justiça nisso? Se nós compreendermos apenas o período de uma vida, de uma existência, de uma personalidade, a equação não fecha. Deus simplesmente não poderia ser justo. Mas quando nós entendemos que a vida flui ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, ao longo de diversas personalidades, em diversas ocupações, nós começamos a entender uma complexa lei hermética chamada causa e efeito, que depois foi retomada por Kardec, por Chico Xavier e tantos outros pensadores, mas é uma lei muito antiga, conhecida já dos antigos egípcios e das antigas escolas. A lei de causa e efeito. Para todo efeito existe uma causa, ou mais do que uma causa, uma rede de causalidades. Uma rede de causalidades. Quando eu falo rede de causalidades, pode ser estranho para você, se você é um estudioso do espiritismo, coisa do tipo, porque nós estamos habituados, ou nós fomos habituados, a simplesmente reduzir esta lei a uma equação binária, né? Então, eu nasci com o pé torto porque na outra vida eu chutei um cachorro. Então eu chuto o cachorro, nasço com o pé morto. Causa e efeito, toma lá da cá, né? Toma lá da cá, de forma binária. Mas isso é uma limitação de consciência. Por que isso é uma limitação de consciência? Porque para cada efeito existe uma rede de causas conectadas. Vamos partir do nosso dia a dia e depois expandir isso filosoficamente. Você é um efeito de um pai e uma mãe, que são efeitos de dois avós desse lado, dois avós desse. Então você é um efeito de 2 pais, 4 avós, 16 bisavós e tchum, 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 tchum. Pensa, já viu aqueles quadros de constelação familiar? Existe uma rede de causalidades, uma rede de conexões, uma rede de relações entre pessoas que tornaram possível você como efeito materializado agora assistindo esse vídeo. Eu materializado aqui dando essa aula para você. Você percebe? Não tem uma única causa para o efeito, existe uma rede, existem um monte de causas conectadas. Claro que quando a pessoa começa a despertar, ela sempre quer a razão, quer o motivo. Por que eu sou assim? Por que isso está acontecendo comigo? Então nós queremos uma razão que explique toda a complexidade da nossa vida. Meu bem, não dá certo. É uma coisa, o sujeito não consegue se colocar no emprego, não consegue se colocar num trabalho, etc e tal. Tem uma causa? A culpa é desse governo aí. Esse governo que não está fazendo o que devia, falou que ia ter emprego e não tem, falou que a gente ia ter isso e não tem, né? Então a gente sempre quer uma única causa para acusar, né? Que é uma lei de manipulação das massas, é uma lei de manipulação das massas que nós engolimos a todo vapor. Joseph Goebbels já falava isso, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto ele regia o Ministério de Propaganda e Esclarecimento Popular do nazismo, né? Ele já dizia isso. Olha, a massa não entende uma rede complexa de causas, não. Você deu uma única causa, um único inimigo e bota todo mundo para bater nesse inimigo. E é isso. Assim você vai manipular as pessoas. Então nós somos mal acostumados a sempre procurar uma razão, né? Aí uma razão apazigua. Isso tem um perigo muito grande, até do ponto de vista terapêutico, né? Aí a pessoa vai falar assim, nossa, fiz tanta terapia, não resolveu nada, mas aí eu fui naquela mulher, a terapeuta holística, quântica, humanótica, sei lá mais o quê, e ela acessou meu registro akáshico e tirou lá minha capivara astral e ali nos meus arquivos ela disse que isso está acontecendo comigo porque 7 encarnações atrás eu fui uma bruxa que comia criancinhas assadas com mel e mostarda. Você fala assim, certo. Então quer dizer que você aceita toda zica da tua vida, toda a treta que você está vivendo hoje, você aceita viver essa vidinha ruim,
Você aceita essa condição de cabeça baixa porque há 7 encarnações atrás você foi uma bruxa que comia crianças com mel e mostarda. Percebe? Isso leva a gente para uma inação, isso leva a gente para um lugar ruim do ponto de vista filosófico, do ponto de vista existencial e do ponto de vista espiritual. Não faz sentido. Tudo bem, você pode ter sido a tal da bruxa que comia criancinhas com mostarda e mel, mas isso não é a única causa. Existem causas imediatas, causas que estão conectadas agora com a nossa vida. Causas inconscientes, causas conscientes, causas que vêm do ambiente, do impacto do ambiente nas nossas vidas, causas que vêm do impacto que o ambiente e as experiências de outras vidas nos causaram. Mas é a atitude consciente que vai transformar o efeito. Se nós simplesmente atrelamos a um efeito uma única causa e nos consolamos com isso, com a cabecinha piedosa, dizendo, ai, nossa, é porque eu fui malvada na outra vida, então agora eu tenho que sofrer e passar por toda essa treta, você não assume uma atitude consciente de transformação na sua vida. E aqui no Círculo Escola, se esse é o primeiro curso que você está vendo com a gente, eu já preciso dizer para você, aqui para nós, conhecimento gera movimento e movimento gera transformação. Esses são os pilares filosóficos da nossa escola. Um conhecimento que não gere movimento em você e que não te leve à transformação é um conhecimento que não serve para nada. É inútil, não é digno do nome conhecimento. Porque conhecimento gera movimento e transformação. Se o conhecimento gerou estagnação, existe uma inverdade aí. Você não alcançou a totalidade desse conhecimento. Você parou aí, na introdução e não avançou. Ai, nossa, Posati, realmente tô com a minha vida tão travada e eu achava que era por isso, mas eu não sei. Agora eu não sei. Então, meu bem, pode separar toda quarta-feira à noite de hoje até 11 de dezembro, até o fim do ano. Separe as suas próximas 37 quartas-feiras, porque nós precisamos trilhar essa jornada. Nós precisamos sair desse lugar de vítima que aceita lá uma causinha com efeito. Ai, é isso, ai, pobre de mim, nossa, vou ter que suportar isso a vida toda. Isso não é piedade, isto não é espiritualidade, isto não é consciência, isto é estupidez. Pare de ser estúpida. Pare de ser estúpido. Você está sendo estúpido, você está sendo idiota. Idiota no significado real desta palavra. Vai pegar no dicionário para você ver o que é um idiota. Idiota é alguém que, em posse de um conhecimento, é incapaz de ação coerente com esse conhecimento. Ação coerente, ou seja, nós nos contentamos com um pouquinho, porque nos consolamos, porque não temos medo de olhar para a nossa ferida, para as nossas tretas, para as nossas condições, para a nossa real natureza. Nós não temos coragem para autoconhecimento, ponto. Então a gente aceita só uma gotinha de um conhecimentozinho ruinzinho, limitado, com contornos institucionais, dogmáticos, e justificamos toda a porcaria, todo o lixo da nossa vida em cima desse conhecimento parco, quando nós poderíamos beber muito mais. Então, meu convite para você que está em crise, que não vê sentido em mais nada, que encontra situações difíceis na sua vida que você não consegue superar, que não consegue entender por que você parece um tronco sendo arrastado no rio da vida ao invés de ser uma canoa cujos remos estão na sua mão. Se você tem vivido essas situações, separe as próximas 37 quartas-feiras. Nossa, Posati, 30, nossa, mas é comprido, né? Muito longo, a gente não dá conta, a gente tem tanta coisa que fazer. Então continue batendo com a cabeça na parede, meu bem. Porque se você não tem sequer consciência para fazer escolhas conscientes que elejam a prioridade da tua vida, que olhem para o problema real da tua vida, então
Tudo que sobra para você é um bom muro de tijolos onde você vai ficar batendo a cabeça até o fim da vida. Até o fim da vida. Tal qual o nosso amigo André Luiz fez. E cujas consequências nós veremos nesse vídeo. Agora, quando eu falo cujas consequências nós veremos nesse vídeo, nesses vídeos, nesses estudos, eu não estou querendo aqui também ficar assustando você, tipo, olha, se você não for uma pessoa boa, depois você desencarnar, você vai lá para o inferno, para o umbral, então se emenda. Não é uma ameaça, não é uma ameaça. Não é uma ameaça quando a gente parte do princípio de causa e efeito, que é uma das leis codificadas por Hermes Trismegistus, é uma das leis do Caibalion, uma das leis que regem o universo. Causa, efeito. Causa, efeito. Agora, se os efeitos que você tem encontrado na sua vida hoje não estão favoráveis, você precisa transformá-lo em causas de efeitos melhores. Agora, não existe transformação sem movimento, sem que você se mexa. Assim que você mexa nas coisas aí dentro. Não existe mexer, não existe movimento se você não tiver conhecimento para isso. Então, quando a gente está se propondo nesse curso a unir, a pegar o hermetismo e transformá-lo de fato, como diz William Walker, numa chave mestra, capaz de abrir as portas do templo do conhecimento, eu estou propondo para você justamente isso, uma trilha de estudos, uma trilha de conhecimento que vai te dar uma chave mestra com a qual você vai poder abrir os cômodos dentro de você, abrir os cômodos do conhecimento, abrir a obra de André Luiz, cujos conhecimentos ainda estão aqui, encerrados, guardadinhos, e que não foram ainda totalmente assimilados, simplesmente porque nós não tínhamos a chave mestra para adentrar nos seus mistérios. Transforme os efeitos da sua vida em causas de efeitos melhores. Isso exige consciência, isso exige autoconhecimento, isso exige estudo, isso exige partilha. Isso não se faz da noite para o dia. Isso não se faz num único final de semana. Isso não se faz entrando num curso maravilhoso que vai mudar a tua vida online ou coisa do tipo. Isso se faz ao longo do tempo. É por isso que eu não tenho medo de virar para você e falar assim, olha, são 37 quartas-feiras, meu bem. 37, nós vamos estudar o ano inteiro, nós vamos percorrer isso o ano inteiro, porque uma jornada transformadora, ela precisa nos afetar no tempo e no espaço. E a verdade é que às vezes nós vamos tomar cada chinelada aqui, que a gente vai precisar de um tempo para parar de arder o nosso ego. O nosso ego apanha de chinelada da sabedoria, do conhecimento, e ele fica ardido. Ele fica choroso, ele começa a se vitimar, ele começa a arrumar desculpa, tipo, ai porque não deu, ai porque eu tive uma reunião, ai porque aconteceu isso, ai porque aconteceu aquilo. Você vai ver o que vai acontecer. Vai ser um cambalacho minando a sua perseverança, porque esse é o preço da sabedoria. Sabedoria não vem em pacote. A gente não compra na prateleira do supermercado, toma e acabou. Não vem em pílula, também não dá para achar em farmácia. Sabedoria é algo que se manifesta no tempo. E esse tempo exige consistência. Consistência. Para a próxima aula, nós estudaremos o primeiro capítulo, que se chama Nas Zonas Inferiores. É o exato momento em que André Luiz se percebe fora do seu corpo, pós-morte, e o mundo absolutamente assustador no qual ele se encontra. Eu espero você lá. Não esqueça de deixar seu comentário, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal. Se você está no Clube do Aluno também, deixe o seu comentário, a gente adora interagir com vocês. E para você que está no Clube do Aluno com a gente, você encontra um material complementar que é as citações que nós apresentamos nessas aulas, como também um exercício guiado de meditação, de sintonia, para que você comece a preparar a sua mente, o seu espírito para toda a jornada que virá nas próximas aulas. Sobre o exercício, eu tenho duas recomendações para você. Eu sei que hoje em dia a gente assiste aula, assiste vídeo em todo canto, metrô, em casa, lavando louça, né? Coloca para ouvir enquanto está cozinhando, fazendo outras coisas, eu acho isso o máximo.
Acho que cada um vai acomodar perfeitamente dentro da dinâmica da sua vida essa jornada que nós teremos até o final desse ano. Contudo, para os exercícios de sintonia, os exercícios espirituais que você vai acessar no Clube do Aluno do Círculo, eu faço algumas recomendações importantes. Não é legal você fazer esse exercício no carro, no trânsito, ou indo para algum lugar, ou coisa do tipo. É legal que você crie um certo ritual em torno desses exercícios. E nós vamos entender bem como que esses rituais funcionam, como é que é, por que disso tudo, baseado também nos princípios herméticos. Você vai entender tudo isso. Mas a priori, como diz o Lorenzo, confia, papai. Confia no que eu estou falando. Então separa um momento, tá? Os exercícios têm sempre ali 10, 15 minutos, não são exercícios longos, mas são exercícios que vão exigir a sua concentração. Então escolha o melhor período do dia, às vezes você é uma pessoa matutina ou vespertina, notívago. Eu prefiro amanhã, Juliana, nossa, eu prefiro de tarde, eu prefiro de noite. Você escolhe o momento em que a sua mente vai estar mais preparada para isso. Sugiro que você fique num lugar tranquilo, confortável. Você pode fazer o exercício sentado, como eu estou aqui, descruzar os seus braços, as suas pernas, colocar as suas mãos aqui, espalmadas sobre as suas coxas e fechar os olhos. Não é só para você ficar ouvindo e pensando, né? Pensar, eu quero que você pense aqui, durante a nossa aula. No exercício é hora de você vivenciar. É hora de você fechar os olhos para essa dimensão física e acessar uma outra dimensão, tá bem? É importante que você esteja relaxado, esteja tranquilo, não esteja com sono, né? Muita gente fala, Juliano, comecei a fazer exercício, dormir. Porque estava com sono, criatura. Nós somos humanos, nós somos um corpo, né? Tem que arrastar aqui essa coisinha de carne. Então, assim, pega um momento que você está muito bem, né? Preferencialmente, use fones de ouvido, né? Usa fone de ouvido para que você se interiorize, etc e tal, bababá. Uma outra coisa importante, avise. Se você compartilha a sua casa com outras pessoas, avise as outras pessoas que moram com você que você vai fazer um exercício de meditação. Porque senão é muito comum, né? A pessoa entra, abre a porta, aí aquele tal, não sei o quê. Aí a gente fica irritado. E ao invés do exercício produzir um efeito positivo, vai produzir um efeito negativo, porque a gente vai ficar irritado. Mas a gente está irritado porque a gente não avisou. Lembra lá? Causa e efeito. Então é só verbalizar. Nos próximos 15 minutos eu vou fazer um exercício de meditação, vou estar com fone de ouvido, vou ficar lá, tá? Vou ficar ali, né? Deixa eu quieto, né? Deixa eu ali, numa boa. E depois volta, numa boa. Desliga o celular, quando for fazer isso, coloca lá no modo avião, para não ser interrompido, né? Se você estiver assistindo pelo celular, faça isso, porque você vai ter uma melhor qualidade de exercício. Se você também optou por fazer esse curso em grupo, uma coisa que você pode fazer com o seu grupo é se reunir para fazerem o exercício junto, conversarem sobre a aula, etc e tal. Juliana, mas o meu grupo é online. Não tem problema. Abre um Zoom, abre um Meet, conversa todo mundo, aí dá o play ali no exercício, faz o exercício todo mundo junto, troca impressões no final. Nós aconselhamos muito isso no círculo, a gente formar pequenos grupos, pequenos círculos, não é? Tomem apenas cuidado para não ficarem colocando seus dados pessoais, tipo e-mail, celular, aqui nos comentários. Estou procurando um grupo, me liga, e deixa lá o celular. Putz, hoje em dia não dá para fazer isso, são ambientes públicos, né? É meio complicado da gente ficar colocando os dados pessoais. Então, se você tiver interesse, vai e manda mensagem, né? Entra lá no perfil da pessoa, manda mensagem para aquela pessoa, para que você possa formar ali um grupo seguro, um grupo tranquilo, onde vocês possam praticar isso. É super legal. No círculo a gente chama isso de pequenos círculos. Tudo isso faz com que o seu aproveitamento do curso seja muito maior, muito maior. Assistir sua aula é muito legal, assistir a aula e praticar os exercícios de sintonia, de conexão é melhor ainda. Assistir a aula, compartilhar, fazer os exercícios e ainda trocar ideias, trocar com outras pessoas, se conectar, leva a tua experiência de aprendizado lá no alto. E a título de aviso paroquial, afinal de contas nós vamos nos ver toda semana, então tem que rolar um avisinho paroquial no final. Mas olha só, está começando no Círculo a nova jornada de talentos, tá bom? É um programa de mentoria com 8 encontros,
conduzido pela Fernanda Andretta, com aulas gravadas comigo, com a Fefa, com a Mônica Bueno, para você descobrir, valorizar e entender como é que você pode direcionar os seus talentos naturais para conquistar os seus objetivos, realizar o seu potencial de boa e no fluxo. A psicologia de pontos fortes é o que existe hoje de mais avançado, na minha opinião, em processos de autoconhecimento. Baseado numa pesquisa de mais de 40 anos do psicólogo americano Donald Clifton, ela identifica todos os padrões de pensamento, comportamento e sentimento com uma metodologia científica que vão orientar você a entender como é que você funciona, quais são os seus talentos, quais são as suas melhores habilidades e como é que você pode desenvolver isso para a vida, para o seu trabalho, para os seus relacionamentos, para os seus projetos de vida, tudo isso através da psicologia de pontos fortes. E nessa jornada de talentos, a Fernanda conduz com maestria esse desenvolvimento com uma turma de mentorados bastante íntima, bastante exclusiva, onde todos podem ter um olhar atencioso do talento de desenvolvimento da Fernanda. Afinal de contas, ela naturalmente tem essa capacidade, esse padrão de ter prazer ao acompanhar o progresso dos nossos alunos. Então, olha, se você quer descobrir os seus talentos naturais e entender como é que você pode transformar eles em pontos fortes exclusivos, a psicologia de pontos fortes pode ajudar você nisso. E no Jornada de Talentos, talvez seja a sua trilha aí desse conhecimento. Estou deixando o link aqui embaixo, ou então entre em circuloescola.com para garantir a sua vaga, porque a turma realmente é restrita para que haja uma qualidade de experiência bem bacana. Legal? Tchau, sempre avante, que questa é a coisa più importante.